Oi, 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 amores da Prof, todos bem? A Prof também está bem, a Prof está com saudades, não vê a hora de voltar às aulas, certo? Porque estou com muitas saudades de todos vocês. Então, gente, hoje a Prof fez essa aula com a retomada do conteúdo de história, certo? Porque vocês vão fazer as atividades avaliativas, então a Prof já fez a retomada de conteúdo. Então, vamos lá. A Prof vai colocar aqui a retomada para que todos possam acompanhar, para que todos possam também assistir esse vídeo que vai ajudar para vocês né, a terem uma visão melhor e entenderem um pouco mais o que nós estudamos em histórias. Então, nós começamos lá com os direitos humanos. Então, lembrando o que é os direitos humanos. Os direitos humanos constituem a categoria mais básica de direitos que qualquer ser humano, em qualquer parte do mundo, pode requerer em defesa própria ou de outra pessoa. Não há diferença de classe social, cor, gênero, nacionalidade, religião, orientação sexual ou de qualquer outro tipo que anule os direitos fundamentais de uma pessoa. Então, todas as pessoas são iguais perante a lei, certo? Não é porque a pessoa tem uma cor diferente que ela é diferente do outro. Não pode ter esse tipo de preconceito e nem discriminação. Hoje, não importa se a pessoa é rica ou se ela é pobre, certo? Se ela é de qualquer outra nacionalidade, se ela é americana, se ela é portuguesa, se ela é holandesa, não importa. E nem também não importa sobre a sua religião, certo? Todas são iguais perante a lei. Então, o que a lei diz? A categoria de direitos primordiais, os direitos daqueles que eu falei aqui nessa daqui, classe social, cor, gênero, nacionalidade, religião, orientação sexual, isso tudo são direitos primordiais. É a primeira regra básica do direito, certo? Garante direito a todos os membros da espécie humana. Então, não importa que a pessoa ela vive em outros países, não importa se ela é negra, se ela é japonesa, chinesa, esses direitos garantem a todos os seres humanos. Foram reconhecidos no mundo moderno pela primeira vez na Revolução Americana e na Revolução Francesa. Então, depois de toda aquela confusão, todos aqueles conflitos da Revolução Francesa, eles sentaram, certo? E promulgaram, escreveram os direitos humanos, certo? Equivalendo para todas as pessoas. Foram oficializados no século XX por meio da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. Já vamos falar sobre a ONU, certo? Então, assim, eles só vieram a fazer parte da nossa Constituição certinho, declarado lá no século XX, certo? Depois que a ONU resolveu assumir essa questão dos direitos. Garantem todos os direitos fundamentais, como a vida, a liberdade, a saúde e a segurança das pessoas, bem como o direito à defesa e ao justo julgamento a quem for acusado de um crime, certo? Então, esses direitos fundamentais, a vida, a liberdade, a saúde, a segurança das pessoas, certo? E o direito, a gente tem direito a se defender, certo? E, claro, até a pessoa que comete um crime, ela também tem o direito de se defender, certo? Ainda hoje, existem desrespeitos aos direitos humanos, o que atesta, o que diz, né, a necessidade de que a luta e o ativismo pelos direitos nunca acabem. Então, assim, gente, as pessoas ainda desrespeitam muito os direitos humanos, muito o direito do outro, certo? Então, a gente vai ter que estar, nosso mundo inteiro vai ter que estar sempre lutando
para que os direitos nunca acabem, certo? Por causa desses desrespeitos aos direitos. Apesar dos grandes avanços do século XVIII, o século XX viveu horrores irreparáveis que não voltam mais. São exemplos desses horrores as consequências diretas das duas grandes guerras, certo? A Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. E nesses horrores tiveram fome, morte, destruições e crimes de guerras. E os genocídios de civis. O que é genocídios de civis? É quando jogam uma bomba que mata muitas pessoas, cidades e países inteiros. Já diz ali, como os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki, que foi uma bomba, certo? E o Holocausto contra o povo judeu. O Holocausto foi a morte, eles matavam muitas pessoas, eles torturavam e matavam, certo? Em que aproximadamente 6 milhões de pessoas foram mortas. Olhem quanta gente, isso tudo aconteceu, gente, certo? Houve essas duas guerras. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, 50 países reuniram-se em São Francisco, na Califórnia, para estabelecer os novos rumos para a antiga Liga das Nações, que se tornaria a Organização das Nações Unidas, a ONU. Assim, Estados Unidos e aliados, que são outros países, discutiram em torno de um objetivo comum: estabelecer a paz entre as nações e garantir o respeito aos direitos humanos. Em 1946, forma-se na ONU uma Comissão de Direitos Humanos, que na Assembleia Geral da ONU de 1948 apresenta e tem aprovada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, qual é a função da ONU? Certo? É ter a paz entre as nações, certo? Sem guerras, e garantir o respeito aos direitos humanos. Eles precisam que todo mundo se respeite, certo? Então, aqui, ó, esse aqui, gente, é a entrada do edifício das Nações Unidas. As Nações Unidas fica em Genebra, certo? A ONU fica em Genebra, com as bandeiras de várias nações mundiais. Então, claro, todas as nações estão unidas com a ONU, certo? A atuação da ONU é fundamental para a garantia dos direitos humanos nos dias de hoje, contando com a participação atual de 193 países. E olha só, em 1945 eram só 50, hoje são 193. Olha que legal. Quantos países se juntaram à ONU, certo? Procurando a paz no mundo. Isso é muito bom. As diversas comissões da ONU trabalham pelo respeito aos direitos humanos, por meio de campanhas pela erradicação do trabalho escravo. O que é o trabalho? O que é erradicação? Acabar com o trabalho escravo. Pela educação gratuita e universal, pela paz e contra a violência, pela manutenção da saúde e pela erradicação da fome. Eles querem sim acabar com a fome no mundo, para que as pessoas não passem mais fome, certo? Então a campanha deles é muito linda, é muito legal. A importância da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão para a conquista dos direitos humanos. Então, olha lá, recebe o nome de Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, um documento elaborado durante a Revolução Francesa de 1789, e que iria refletir, a partir da sua divulgação, um ideal de âmbito universal, que era para todo mundo, ou seja, o de liberdade, igualdade e fraternidade humanas, acima dos interesses de qualquer particular. Então, assim, o que eles pensaram na hora de fazer a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão? Eles queriam o quê? Eles queriam liberdade, eles queriam igualdade e fraternidade, para as pessoas terem liberdade, certo? Sem prejudicar os outros. Terem igualdade, as pessoas são iguais, todos são iguais, certo? E a fraternidade, que é o carinho, a compaixão, a ajuda. Então, olha que objetivo ótimo esse.
Com esses novos conceitos, o povo deixaria de ser obrigado a servir aos interesses do governante, surgindo, ao contrário, um governo que passaria a servir aos interesses dos cidadãos, garantindo os seus direitos e deveres. É exatamente devido a esta mudança de perspectiva que se iniciou a Revolução Francesa, que desejava dar todo o poder ao povo, certo? Então a gente lembra que a Revolução Francesa ela veio exatamente para isso. Eles queriam que o povo participasse, que o povo tivesse liberdade, certo? Que eles conseguissem tomar as decisões, eles queriam ser respeitados. Então a Revolução Francesa ela veio justamente para isso. Então a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão veio por causa da Revolução Francesa. Olha que legal. O que diz a Declaração Universal dos Direitos Humanos? A DUDE, tá? A DUDE, o que é a DUDE? A DUDE é um comitê que elaborou a DUDE. Era formulado à medida que a ONU estabelecia um secretariado responsável pelos direitos humanos. O núcleo principal do comitê de elaboração da DUDE era composto por 9 pessoas que eram diplomatas e juristas, quer dizer, eles eram júris, eles eram liderados por Eleanor Roosevelt, que era embaixadora dos Estados Unidos da ONU. Então, o DUDE foi o artigo, certo? Foi como se fosse um livro que tinha nele 30 artigos, era um documento, certo? Então, a DUDE contém 30 artigos, os quais tratam a respeito dos direitos básicos de todos os seres humanos. O documento também aborda questões relativas à liberdade religiosa, liberdade de expressão, liberdade de imprensa e direito à propriedade. Além disso, condena práticas como tortura e escravidão. Então, olha que legal esse documento, a DUDE, certo? Ele dava lá direito à liberdade, a gente se expressar, as pessoas poderem colocar nos jornais o que acham importante, o que acham legal as pessoas saberem, certo? Dá direito que a propriedade é dizer que esta casa é minha, que este carro é meu, certo? Então, olha que legal. O primeiro artigo é a base desse documento e diz assim: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Então, sempre, olha só o que a prof falava na sala, certo? Que as pessoas, elas são iguais, certo? Perante a lei, todos são iguais. E que a gente nasce livre, certo? E com direitos. A gente já nasce com direito a ter um nome, certo? Direito a ser tratado com respeito. Então, esses são os direitos que a gente nasce. Todas as pessoas nascem assim. E todas as pessoas são inteligentes. Todos nós pensamos, nós temos uma consciência e que a gente tem que agir o quê? Com esse espírito fraternal, tratando bem os outros, respeitando, certo? É isso que diz a DUDE. E aqui tá, 70 anos da Declaração Universal de Direitos Humanos. Então, a Declaração Universal já tem 70 anos. Você sabia que desde 1959 existe um documento que orienta os países do mundo inteiro a respeitarem as necessidades básicas das crianças? Gente, as crianças também têm direito. Lembra que a prof falou na sala, né? Esse texto, batizado como Declaração Universal dos Direitos das Crianças, foi aprovado por unanimidade, quer dizer, ninguém votou contra, todo mundo aceitou. No dia 20 de novembro daquele ano, pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Olha a ONU aí de novo, gente. O cumprimento desses preceitos são fiscalizados pela UNICEF, que é um organismo unicelular da ONU, criada com o fim de integrar as crianças na sociedade.
e zelar pelo convívio e interação social, cultural e até financeiro, conforme o caso, dando-lhes condições de sobrevivência até a sua adolescência. Então, assim, como houve essas guerras, muitas crianças ficaram perdidas, certo? Os pais morreram e elas não tinham quem cuidasse delas. Então, a ONU, ela veio com essa proposta de ajudar as crianças para que as crianças tivessem alguém que cuidasse delas, que protegesse, que elas pudessem ter um convívio legal, em paz com as outras pessoas, certo? Então, que elas podiam ter cultura e estudar e ter condições para poder viver, certo? Então, por isso que a ONU entrou com os direitos das crianças, certo? Então, diz lá, Declaração Universal dos Direitos das Crianças. A 20 de novembro de 1959, em reunião desta Assembleia e aprovada, passa a vigorar a seguinte declaração: toda criança tem direito à igualdade, sem distinção de raça, religião ou nacionalidade. Já falamos sobre isso. Tem direito especial à proteção para o seu desenvolvimento físico, mental e social. Direito a um nome e uma nacionalidade. Direito à alimentação, moradia e assistência médica adequada para a criança e a mãe. Direito à educação e a cuidados especiais para a criança física ou mentalmente deficiente. Então, vocês sabem, né, gente, que uma criança especial, uma criança com problemas físicos, mentais, né, ela precisa de direito especial. Então, está lá no direito das crianças, que essas crianças, elas têm direito a esses cuidados. Toda criança tem direito ao amor e à compreensão por parte dos pais e da sociedade, de todas as outras pessoas. Direito à educação gratuita e ao lazer infantil. A educação gratuita são as creches, as escolas públicas, certo? Essa é a educação gratuita. Direito a ser socorrido em primeiro lugar em caso de catástrofes, em caso de acidente. Eles sempre vão atender primeiro as crianças, depois os adultos. Direito a ser protegido contra o abandono e a exploração no trabalho. Então, criança não pode trabalhar, gente, isso é lei. Certo? A criança que trabalha enquanto ela é criança, ela está sendo explorada. Isto é proibido. E direito a crescer dentro de um espírito de solidariedade, compreensão, amizade e justiça entre os povos. Toda criança tem esse direito, sabe? Crescer sem briga, crescer sem guerra, sem confusão. Toda criança tem direito a isso. Então, aqui a prof colocou a figurinha que todos são iguais perante a lei. Agora, ditadura e democracia. A gente precisa saber essa diferença. Então, ó, democracia e ditadura são dois tipos de regimes de governo. Esses regimes possuem características opostas, quer dizer, diferentes uma da outra. Na democracia, o poder de decisão é do povo, e na ditadura, as decisões são impostas pelo governo autoritário, ou seja, somente por um representante, um presidente, certo? Essa é a ditadura. Na democracia, o poder é do povo porque as decisões vêm dele, através de seus representantes democraticamente eleitos. Por quê? Nós votamos para presidente, nós votamos para governador, nós votamos para prefeito, para senadores, para deputados. É tudo nós que escolhemos. Então, essa é a democracia. É o povo que vota, é o povo que toma decisão. A democracia foi definida pelo presidente americano Abraham Lincoln como o governo do povo, pelo povo e para o povo. Então, o governo, ele é do povo, ele é pelo povo, ele precisa lutar pelo povo e para o povo, certo? Já na ditadura, ao contrário do que acontece na democracia, as decisões do governo são impostas e a vontade do povo não é levada em conta pelo governo. Nós já vimos isso, que a democracia foi um período muito violento, certo? Então, claro, as decisões eram só do governo. O povo não podia falar nada,
não tinha esse direito. O que é uma democracia? Em uma democracia, os cidadãos têm direito de participação igualitária nas decisões do Estado, ou seja, existe a participação das pessoas nas decisões políticas do país. As pessoas, então, elas votam, as pessoas falam, certo? Elas têm essa liberdade. A forma de participação popular depende do tipo de democracia adotada, mas ela sempre existe nos sistemas democráticos do governo, certo? Então, tá aqui, a prof pegou ali uma foto, certo? Do povo querendo, sim, ter uma democracia, que parando com a ditadura, por isso que estava abaixo a ditadura, o povo no poder, porque o povo precisava, sim, estar no poder, como hoje nós somos. Nós vivemos e somos uma democracia. Em um regime democrático, as decisões e as responsabilidades administrativas do governo não são concentradas em uma só pessoa ou em um grupo. As responsabilidades são divididas entre o poder executivo, o legislativo e o judiciário. O poder executivo é o responsável pela administração do Estado, pela execução e cumprimento das leis e dos planos de governo, além de cuidar dos interesses públicos. Os chefes do executivo são o presidente da República, os governadores dos estados e os prefeitos dos municípios, certo? Eles fazem parte do poder executivo. O poder legislativo é responsável por legislar, certo? A tarefa inclui a proposição, discussão e votação de leis e outras normas. Então, o poder legislativo, ele é responsável pelas leis. Eles precisam ver se todas as decisões estão com as leis corretas, certo? Em nível federal, o legislativo é representado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Nos estados, pelas assembleias legislativas e nos municípios, pelas câmaras de vereadores. É justamente por isso que no governo, quando tem um presidente, ele tem vários ministros. Esses ministros, eles fazem parte do poder legislativo. Eles que vão ver as leis, se isso está certo, se isso não está certo, certo? E o Poder Judiciário tem a função de fazer a administração da justiça e de cuidar para que as leis sejam corretamente cumpridas no país, certo? Também é função do Judiciário proteger a Constituição Federal e garantir que os direitos previstos nela sejam garantidos, aplicados e não violados. Então, o Poder Judiciário, ele é composto por juízes, certo? E eles vão ver se realmente eles estão cumprindo tudo aquilo certinho, certo? Então, o Poder Judiciário, ele tem essa função. E o que é uma ditadura? Na ditadura, ao contrário do que acontece nos regimes democráticos do governo, todos os poderes e as decisões de um Estado estão centralizados na mão de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, certo? O povo não participa. A característica mais marcante de uma ditadura é justamente a ausência de princípios democráticos, o que faz com que a democracia e ditadura possam ser considerados opostos diferentes, contrários uma da outra. Ou seja, a ditadura é um regime antidemocrático, não é democrático. O governo ditatorial é um governo ilegítimo. O que é? Não é verdadeiro, não deu certo, e quase sempre com um caráter violento. Então, a prof pegou aqui uma imagem para vocês verem, certo? Como era violento mesmo, certo? Os militares, eles batiam e torturavam as pessoas, como eu já expliquei, né? Então, as pessoas não tinham liberdade para fazer nada, então foi bem complicado. Principais diferenças entre democracia e ditadura. Então, tá lá. As eleições na democracia eram diretas, na ditadura, indireta. Diretas é que são feitas pelo povo, indiretas, não. O povo não participava. Era feita a eleição ali dentro mesmo, só com um grupo de pessoas. O Estado é democrático. Na democracia, a ditadura é autoritário, antidemocrático. O poder na democracia é dividido entre executivo, legislativo e judiciário. Na ditadura, concentrado em uma pessoa
ou em um grupo. Os direitos na democracia são respeitados e protegidos. Os direitos na ditadura podem ser cancelados, quer dizer, as pessoas não tinham direito de nada. As manifestações populares na democracia são permitidas. É um direito constitucional a gente fazer manifestação, greve, passeata, certo? Na democracia é permitido. Na ditadura, são proibidas e reprimidas, certo? Não podia. A censura na democracia. Não existe censura. Hoje é tudo livre. Eles respeitam tudo, certo? A ditadura também não existia censura, certo? Eles faziam o que eles queriam, batiam, torturavam as pessoas. E a participação dos cidadãos nas decisões na democracia. Existe. A gente, como vive numa democracia, a gente participa das decisões. Na ditadura, não existia, certo? O povo não participava de nada. Essas são as principais diferenças, tá, gente? Aí tá lá para a gente relembrar. Constituição Federal de 1988 é conhecida como a Constituição Cidadã. Por quê? Porque eles entraram com os direitos e deveres, certo? Do cidadão. Por isso que ela é conhecida como Constituição Cidadã. Ela foi promulgada, ela começou a ser válida em 1988 pela Assembleia Constituinte. É a 7ª Constituição da história do Brasil, para vocês verem como já foi mudada muitas vezes a Constituição. Já sofreu várias alterações, conhecidas como emendas constitucionais, certo? Então, essas mudanças foram chamadas de emendas constitucionais. E está em vigor até hoje, certo? Até hoje, a Constituição está valendo. Para que a gente ter uma Constituição? Para compreender a necessidade de elaboração de normas escritas para a convivência das sociedades humanas, porque a gente precisa aprender a conviver um com os outros, com respeito, certo? Com espírito fraterno, de carinho, de amor, de compaixão, de solidariedade, ajudar uns aos outros. Certo, gente? Então, voltando aqui a vocês, era essa a aula que a prof queria dar para vocês antes de vocês fazerem as atividades avaliativas, certo? Então, ficamos por aqui. Espero que entendam, que tenham gostado disso. A prof pegou um resumão da apostila toda e fez de uma forma para que vocês possam estudar também, certo? Podem estudar o caderno, a apostila, sem problema algum. Então, ficamos por aqui, se cuidem e até a próxima aula.